Aqui estamos mais uma vez entre amigos. Hoje eu trouxe para vocês uma querida. Verdade. Vocês vão conhecer a história desta mocinha, porque eu tenho muito carinho. Com vocês, Raíssa Bueno. Mas obrigada pelo Raíssa, convite. que legal O ter você carinho aqui. Ai, muito obrigada. Quero muito que as pessoas te conheçam um pouco mais, conhecem tua voz. Quando você começar a falar, eles vão, é aquela voz, é aquela. Mas eu quero que eles conheçam você. Sim, eu adorei o convite, inclusive, obrigada. O carinho é muito recíproco, admiração, tudo isso. Que bom. Então se prepare, porque você vai ter muito o que falar pra gente aqui. Bora! Raíssa, a gente quer saber como é que começa a sua história. Quando é que você pensa em ser artista? Qual foi a tua primeira gracinha? Sabe aquela coisa? Ai, ela declama tão bonitinho. Ai, como ela é. Quem é que descobriu o seu talento? Como é que foi isso? Então, Zó, essa pergunta é boa porque eu acho que eu sempre fui. Eu não sei o momento em que eu descobri isso. E é engraçado, porque a primeira lembrança que eu tenho sobre dizer que eu queria muito ser atriz, eu era muito pequenininha e eu tava sentada no colo do meu avô. E aí ele virou pra mim e falou o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu falei pra ele que eu queria ser atriz. Atriz, não era nem artista, era atriz. Eu queria ser atriz e eu disse que é porque eu queria ser muitas coisas. Ai, que bonitinha. E que aí eu poderia ser bailarina, astronauta, cientista. Essa cabeça aí de, ela de sacava criança. que tinha que ser atriz, te dava muitas possibilidades. Sim, sim. E aí, tanto que Mas você já assistia coisas de atriz? Você ia a teatro? Você costumava frequentar teatro? Como é que era essa sua relação? Então, eu sou a primeira artista profissional da família, né, que levou isso adiante. Sim, mas a tua família costumava frequentar teatro? Sim, teatro infantil. Sim. Minha mãe me levava, tinha acho que ainda tem um teatro em Campinas. Que Você é o Sotaque. campineira? Sou campineira, nascida. Morei até pouco tempo lá. Foram acho que 25 anos em Campinas. E eu lembro de ir nessas peças com a minha mãe, mas eu adorava assistir os filmes e eu ficava obcecada com os filmes. E aí eu usava as roupas da minha mãe pra me vestir do jeito que eu achava que eram as personagens. E eu ficava o dia inteiro brincando, imitando os filmes. E aí acho que disso surgiu essa vontade de estar nos filmes também. E você percebia que a mesma atriz fazia coisas diferentes? Nos filmes, sim. Sim. Você reconhecia? Reconhecia. O Jorge, o Rei da Floresta, Brandon Fraser. Eu adorava os filmes dele, do George, do policial desmontado, alguma coisa assim, policial montado. Eu adorava, assistia várias vezes, eu gostava de ver porque era ele em várias obras. Adorava. Piratas do Caribe, Homem-Aranha, eu assistia assim, em looping. Mas você está falando de personagens masculinos. Sim. E que atrizes lhe chamou a atenção? Ou foram só os personagens masculinos? Não, a primeira atriz foi a atriz que fez a Mary Jane do primeiro Homem-Aranha. Tanto que eu dizia que quando eu crescesse, eu obviamente ia pintar meu cabelo de ruivo e mudar meu nome pra Mary Jane. Porque eu entendia que ela era... E ela faz uma atriz na obra, né? Uma atriz que interpreta uma atriz. Então eu também fui me envolvendo com essa história dessa personagem. Mas eu já dizia que eu queria ser atriz antes disso. Mas quando você começou a realizar esse seu sonho, qual foi a primeira coisa como atriz, assim? Foi na escola? Como é que aconteceu esse primeiro passo? Eu queria começar a fazer teatro e quando eu ia para a escola em Campinas, eu passava em frente a uma escola de teatro muito tradicional que chama TESPES. Existe até hoje. E aí, quando eu descobri que era uma escola de teatro, eu ficava pra minha mãe todo dia falando: mãe, quero entrar nesse curso, quero entrar nesse curso. E minha mãe sempre apoiou muito. Mas ela me achava muito nova. Aí ela me colocou pra fazer aula de violão.
Eu tinha 7 anos. Ai, deixa eu desencanar essa menina. Sim, sim. E ela falava, nossa, mas ela é muito nova pra decorar texto. Porque todo mundo acha que teatro é isso, né? Aham, Ai, é aham, decorar aham. texto, eu nem É. sabia ler direito. Então ela falou, vou colocar na aula de violão. E aí todo final de ano tinha apresentação. Da escola. É. Aham. E normalmente as crianças faziam 3 músicas. Eu fazia 7, 8, mudava de figurino. Em uma eu me enfiava pra cantar, em outra eu me enfiava pra dançar. Assim, insuportável, sabe? Uma criança muito leonina, muito aparecidinha. Aham. E ninguém me freava, as pessoas me, né, a professora, minha Ah, ela é mãe. muito bonitinha. Ela é Ela é muito bonitinha, pô. E a família inteira ia assistir, e a família vai até hoje. Tudo que eu faço, Aham, todo mundo aham. assiste. Tenho muito apoio, isso foi muito Quantos importante. irmãos são? Eu tenho um irmão mais velho, que é filho do meu pai, não é filho da minha mãe, mas Aham. é irmão, né? Sim. E ele é astrofísico. Olha, Outra carreira também é pesquisador. apaixonante também, É, né? os dois, assim. Aham. Quando meu pai descobriu que eu ia ser atriz, ele já falou: Meu Deus. Meu outro filho já tá fazendo física. Já, o que esperar? A outra atriz lascou. São dois Mas, irmãos. eu e o Vinícius, né? Somos Aham, 2 filhos. aham. Mas no final, acho que a gente também foi ensinando que acreditar no sonho vale a pena. Com certeza. Construindo. Aham. E aí, depois que a minha mãe entendeu que eu queria muito ser atriz, eu fiz uma peça na escola, eu fiz a Bela e a Fera. E aí, com 11 anos, ela finalmente me colocou no curso que eu tanto queria. E eu me dedicava, era a coisa mais importante da minha Me diz uma semana. coisa, você estava estudando curso normal, Uhum, né? uhum. Ao entrar na escola, isso te desviou a atenção do teu estudo padrão ou estimulou? Como é que foi esse seu caminhar de Uhum, menina, uhum, aprendendo uma profissão, uhum, aquilo que era o teu sonho, uhum, junto com a escola tradicional? Como é que foi esse caminhar? uhum. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto até hoje, bastante. E as personagens que influenciam a gente, né? A Hermione do Harry Potter. Eu amava Ah, também. aham. E eu queria muito ser estudiosa que nem ela. Então, eu estudava muito pra escola. Sempre tive nos melhores alunos e alunas da turma. Uhum. E também porque era uma condição pra fazer teatro. Eu não... A minha mãe falava que pra eu continuar no teatro, eu tinha que ir bem na escola. Então, eu entendia que eu precisava Aham, dar conta de tudo. aham. E era simples isso? Ah, O teatro não te distraía, não tirava a tua atenção? chamava. Mas eu não deixava a escola de lado, Aham. assim. A matéria também te A estimulava? matéria me estimulava, especialmente as de humanas. Eu sempre gostei de história, Aham, de aham, português, literatura. aham, aham. As de exatas, mais ou menos. Mas no teatro eu dedicava tudo de mim, assim. Eu sentia que eu gostava de estudar para escola, mas eu gostava mais ainda quando eu tinha que decorar um texto. Ai, tem apresentação, tem que fazer cenário. Eu passava dias fazendo as coisas. Isso me estimulava muito mais do que qualquer outra Sim, coisa. sim. Mas é que a humanas, a história, a língua portuguesa, Uhum. te estimula também a crescer como atriz, né? Também Sim, te traz. Porque eu, pelo menos, sim. viajava muito em história, Sim. né? E eu gosto muito de ler. Uhum. Até quando eu era mais nova, eu lia muito mais, assim, de devorar os livros muito rápido. Hoje, acho que com essa relação de tela, também de ler por obrigação pelos cursos de pós que eu faço, às vezes eu também fico Você um fez tempo. que faculdade? Eu me formei em artes cênicas Lá em e lá em Campinas. Campinas, na Unicamp. Fiz mestrado lá também agora, terminei no ano passado. E tô prestando doutorado agora, vamos Também ver artes cênicas. também, Olha aí. também. Na mesma universidade, porque eu gosto da casa de onde eu vim. Não, que bom, né? Porque É, é cria da casa, é, né? é. E qual o teu objetivo no doutorado? Estudar mais a relação da música com a cena, de como
entender e estudar música ajuda atrizes e atores na atuação, não necessariamente no canto, mas também em como entender a música dentro da cena sem ser uma coisa fora, assim, sem ser Não são duas artes. Estudar essa integração, Aham. que vem muito do que eu já faço Como é que você na entrou na vida. música? Porque aí você entrou na música, né? Como é que Foi, foi isso? foi. Como é que é essa sua relação com a música? Porque a princípio você estava falando só de atriz, né? Uhum, Só uhum. queria ser atriz. Aonde entrou a música nisso? A música entrou nas reuniões de família, quando meu primo, minha mãe, eles tocavam violão, todo mundo cantava, eu comecei a Ah, gostar em disso. casa todo mundo canta. É, eles cantam, mas o meu primo toca viola, violão nas festas. Uhum. E sempre tinha esse momento, a minha mãe também. Minha mãe fez um tempo de violão clássico, assim. E acho que por isso até que ela me colocou no violão Claro. primeiro. Ai, minha filha, a mamãe gosta tanto. Vamos fazer esse. Dupla. Vamos fazer Nossa! dupla. E também por ser do interior, tem essa Sim, relação claro. com a música caipira, Aham, do meu vô escuta muito, do meu primo. aham, aham. Acho que essa tradição da viola, né? Claro, claro. Tanto que eu sabia muitas músicas sertanejas, sertanejo raiz, né? Uhum. E tipo Menino da Porteira, todas essas. E aí veio daí. Aí eu fui criada pelos meus avós maternos muito próximos. E minha avó, muito religiosa, muito católica, me levou pra Pro coro da igreja. igreja. E aí eu cantava, na verdade, eu achava que eu fazia o meu show na igreja, né? Porque eu cantava o salmo todo domingo de manhã e pra mim era um evento, assim, acordar domingo de manhã e cantar o salmo. Aham. E as senhorinhas amigas da minha avó também adoravam. Então, eu ficava muito feliz, porque Claro. eu via aquilo mais não pela religiosidade, Sim. mas pelo momento em que eu podia O ser meu artista de momento. novo. Aham. E eu acho que eu tinha muito esse ímpeto. Acho que quando a gente vai ficando adulto, entendendo os limites, né? Isso muda. Mas eu agradeço essa raicinha Com certeza. atirada, sabe? Porque eu fui explorando territórios novos, assim. Tudo era uma grande diversão de se explorar. E aí acho que a música foi isso. Eu brincava de fazer algumas músicas. Eu fiz uma música para um professor de história uma Ah, você vez. compunha também? Sim, Aham. Mas no violão? no violão, no Aham. violão. Aham. E eu gostava muito desse professor, eu escrevi uma música para ele. Então eu gostava dessas coisas, eu levava meio sem pretensão a Aham. música, né? Aham. A princípio. E aí eu comecei a gostar de teatro musical antes de entrar na faculdade. E aí eu Mas comecei a antes estudar. de entrar na faculdade, você subiu ao palco. Já Como subi. foi? No curso de teatro que eu fazia, eu fiz por 3 anos. E aí sempre Era tinha. profissionalizante? Ainda não. Não, ainda não. Porque a idade, né? Aham. Aham. Comecei com Com 11. 11. É. Aham. Então, tinham 2 peças, uma de meio de ano, uma de final de ano, e era muito legal porque a gente fazia clássicos, assim. Então, a gente montou Gaivota, depois a gente montou Nossa, com 11 com anos. 11 anos. Com 11 anos. A gente montou antigo, né? Eu devia ter uns Não. 13. Olha que É. loucura. E assim, peças densas, né? Aham. Mas era legal porque, por exemplo, na Antígona, que é tragédia grega, eu lembro que a gente que a gente tinha que entender o Pois é, como é peso. que vocês conseguiram entender um Antígona? Não, eu lembro que a gente fez uma preparação com a professora em que ela fazia a gente fazer um processo meio físico de ficar andando, andando, andando e sentir cansaço e relacionar esse cansaço com a perda. E eu lembro que nesse dia eu saí muito mexida. Eu falei, gente, que é isso? E depois eu fui revisitar esses processos mais densos na faculdade. Eu falei, que loucura! Mas foi interessante, porque a gente levou esse processo muito a sério. Aham. E a gente fez essa tragédia e depois a gente fez uma comédia pra fechar o ano. E como acho que eu levava tão a sério quanto a escola, eu mergulhava nessas coisas todas, assim. Aham. Aham. E foi interessante, porque o processo não foi suavizado porque a gente era Criança. criança. Aham. Hoje eu não sei como seria, agora como professora também, eu não sei como se eu montaria como eu faria.
Mas eu acho que foi uma experiência importante para eu entender, Com certeza, com né? certeza. Foi uma percepção de um futuro, né? Sim, sim, Interessante sim, isso. foi Foi uma legal. ponte ao futuro aí, de certa Foi, forma. foi. Mas isso você fez essa escola até que idade? Foi dos 11, 12, 13, 14. Porque aí com 15 eu comecei a dançar. Ah, Mudou um você fez pouquinho. dança também, Também, né? também. Eu já tinha feito um pouquinho antes de jazz. Aí minha mãe falava, tem que escolher, né, Raíssa? Não dá pra fazer tudo. E aí depois de um tempo eu fui dançar hip hop, que eu adorava. Não gostava de balé. Minha mãe me levou pro balé, eu falei, não. Me levou bem novinha, inclusive, eu não quis. E aí a gente era sócio de um clube, eu fiz jazz lá, depois eu fiz hip hop. E aí eu apresentava também, dançando, adorava. Me Aham, divertia aham. muito. Isso a partir dos 14. É, Aí você foi é. até. Aí você virou dançarina. Até uns 15, 16 eu dançava. Hum, Fazia aula de segunda, terça, quarta e quinta, porque tinha uma bolsa, aham. enfim. E aí? Nesse momento você disse, você dançarina? Não, eu Não? queria ser atriz ainda assim. Eu gostava muito de dançar, muito mesmo. As minhas amigas, né, tinha um grupinho ali, mas eu não tirava o teatro da cabeça. E eu dei uma pausinha com o intuito de que eu tava entrando no ensino médio e eu tava avaliando, faço um técnico, o que que eu faço da minha vida agora? E tem o Conservatório Carlos Gomes, em Uhum. Campinas, que é um técnico bem antigo, e eu tinha pensado em fazer. E aí eu fiquei na dúvida, falei, não, vou me preparar para a universidade. E aí eu falei, não, ensino médio eu vou fazer mais centradinha pra fazer uma boa prova. Fiz também um ano de cursinho. Aham. E aí foi, Aí entrou na universidade, foi. o curso era Artes cênicas. artes É. cênicas. O Sem que é segunda dado opção. na universidade para artes cênicas? Tem um foco no trabalho técnico do ator? Como é que é isso? Tem. É Porque eu assim. sempre recebi informações de que, na verdade, porque a nossa profissão, quando foi regulamentada, só exigia curso técnico, né? Não Sim, tinha universidade para ator. sim, Quer sim. dizer, o nosso trabalho era, né, o tempo inteiro, era a técnica do palco, né? Uhum. Quando se pensa em ir além dessa técnica, o que se oferece ao ator? A Unicamp tem uma abordagem de te preparar para ser um artista pesquisador. Então, eles batem muito nessa tecla desde o momento em que você vai fazer a prova, pelo menos em 2016, quando eu entrei, mas Aham, eu sei que a linha continua. E aí eles dão textos para você ler e se preparar, e é sempre sobre a postura de você ser uma atriz, um ator que está em pesquisa, em processo, que é um ofício para o resto da vida. Então tem esse lance da pesquisa, e quando eu entrei, ainda era integral. Então a gente começava às 8 da manhã e terminava às 6 da tarde. aham, E aí os 2 primeiros anos é trabalho de preparação. Então a gente tem disciplinas de consciência corporal muito forte, trabalho físico, voz, né? Trabalho de corpo-voz. Tem uma disciplina que é só sobre jogo, que acho que, se não me engano, são 6 horas de aula, que é para explorar jogo teatral. Esse aspecto de se relacionar através do jogo da cena. uhum, Então, os 2 primeiros anos são para você pegar os princípios, se apropriar, se entender com eles, para preparar seu corpo para estar em cena também, né? Seu corpo, sua voz, seu entendimento. Então, acho aham. que tem esse trabalho mais técnico. E os últimos 2 anos são montagens. A cada semestre, um tema. Agora eu sei que não é mais integral. Mas além da parte. Aí nós estamos falando do trabalho técnico do ator, Sim, sim. né? E aí ele prepara, quando você diz prepara para o artista pesquisador, Uhum. eles buscam, na verdade, criar o que a gente chamava antes do homem do teatro, né? Sim, Cria sim. essa cabeça É, que lê. pensante, essa cabeça Exato. pensante do teatro, Uhum. que pensa o teatro como um todo, não como um personagem. É Exatamente. isso. É. E também acho que de você se entender pesquisando o tempo todo. E aí,
o curso também é bem denso sobre No fundo, teoria. cria o diretor, não o ator. O objetivo maior. Na verdade, eu acho que como a Unicamp foi fundada por um grupo, eles Você têm foi essa aluna questão do do... Rubens? Não, Não. não. Conheci o Rubens É, lá em Recife, Festival de Teatro Amador. olha... Ah, é que você chegou do lugar que a gente estuda hoje, dos nomes que a gente estuda hoje, do tempo do teatro que me brilha o olho, Ele era sabe? apaixonado por esse trabalho que ele fazia lá. Nossa Senhora. Ah, eu também sou assim, porque eu acho que o fundamento do teatro de grupo ainda existe. Que é de você. A gente acaba fazendo tudo, né? Então, você faz cenário, você faz figurino, tem disciplina de Vocês direção. têm a disciplina de cenotécnica, de Tem, tudo isso? tem, Que legal. tem, é bem legal. Tinha de circo, de capoeira. O curso tá sendo, né? As É, faculdades já não são as mesmas, sim. né? Então, assim, estão lutando agora por um espaço físico, porque também tá sem. Tem Mas um, é. tem um teatro lá? Não, Não tem não um tem. teatro. É uma luta que já dura uns 40 anos ou Nossa, mais. não tem um Não, teatro? era pra Que ter. loucura. É, é. Quantos anos tem a Olha, Unicamp? quando eu tava lá, a gente achou um panfleto de alguma greve que tava tendo, que reivindicava um teatro, e aí eles falavam que aquele prédio era provisório há 30 anos. Esse panfleto já tinha uns 10 anos. Nossa É. Senhora. Que Por absurdo, isso que né? chama barracão, é literalmente um barracão, onde tem as aulas, né? As aulas não são feitas dentro da universidade, são feitas nesse Nesse barracão. barracão. E aí anunciaram uma reforma, botaram tudo abaixo e agora tem 3 salas. É, Que pena, né? é, Mas é um olhar, né, sobre a cultura é. brasileira, né? Como se trata a cultura brasileira, né? E acho que estudar numa universidade estadual, federal, também te põe no lugar da luta, sabe? E aonde pinta essa história de dublagem na sua vida? Então, foi do nada. Eu nunca me imaginei dubladora. Nunca. E aí a vida deu uma virada. Eu tinha 16 anos. Nossa, já faz tanto tempo. Ah, 12 aninhos. E foi por causa da minha mãe, na verdade. É, eu tinha terminado meu primeiro namoro pra uma Oh, adolescente, isso é o fim do mundo. sofrendo, Fim do ninguém me mundo. ama. É, nunca vou superar isso. Ele era o homem Era da um minha homem na minha vida. vida. É sempre assim. E aí eu tava nessa tristeza de adolescente, e aí a minha mãe tava pegando estrada. Ela sempre ouvia um pendrive de música. E aí nesse dia ela esqueceu, botou numa rádio. E aí ela ouviu falar sobre um curso de dublagem que tava tendo em Campinas pra atores. E eu lembro que ela me ligou na hora, assim, eu atendi, era cedo. Aí ela me explicando, eu morrendo de sono, não queria muito saber. Aí ela falou: se arruma que quando eu chegar em casa eu vou te levar no estúdio. E se você gostar, eu vou fechar esse curso pra você. Olha. Foi uma sacada dela, assim. Aham. E aí eu fui, adorei o estúdio quando eu cheguei, vi lá o Era um estúdio. estúdio profissional? Como é que Era era? um estúdio, o único estúdio que tinha em Campinas na época, Que era Mr. Dub. Mr. Dutt, Mr. Dub. que é E do eu. Roberto. É que era do Roberto e do Gustavo E do juntos. Gustavo, eles... É, tá, é. tá, tá. E aí, eu não sabia nada sobre o mercado, sobre a dublagem, sobre nada. Eu cheguei lá, vi, achei legal, comecei a fazer o curso. E aí no curso ele falou, ó, com esse R de porta não vai dar muito certo. E aí, como o teatro também era o meu... A dublagem virou meu foco e aí em uma semana eu cheguei na escola falando, me empreste o caderno, abra a porta e todo mundo ficou assim, E no né? teatro você usava o F, não tinha nenhum problema. Não, não, até porque todo mundo... Era, todo mundo É, entendia aquele F. Hoje eu Aham, misturo, na dublagem não, na dublagem eu viro uma chavinha, mas aham, na vida eu misturo. aham. E aí eu
eu comecei a trabalhar com eles lá, depois os estúdios separaram, né? Aí fui trabalhar na UP, depois né, comecei a trabalhar nos dois. E comecei lá, e o mercado foi crescendo, e E eu o que você fui... começou fazendo profissionalmente em dublagem? Qual foi o teu primeiro Nossa, trabalho, assim? eu dublei uma personal trainer do Real Housewives, Nova Jersey. Era uma mulher muito mais velha que eu. Eu tinha a voz mais aguda ainda. E assim, ela toda postucadona, toda. E eu Era lembro um que reality. era um reality. E ela falava, tipo, vamos lá, 5, 6, 7, 8, era isso. E eu lembro que eu e minha mãe, a gente ficou assistindo horas do programa pra aparecer. E quando minha mãe foi no banheiro, Apareceu. apareceu a uma fala que eu tinha gravado. Aí eu fico, ai não, perdi. Foi isso, eu comecei. Nem encaixou muito a voz, assim, ficou uma voz de Provável. criança numa. Aham, aham. Mas, E ah, aí você foi desenvolvendo lá em Campinas a fui. dublagem. Enquanto eu fazia faculdade. E o que aconteceu? Teve algum personagem que você fez lá que te marcou? Vários. Teve a Violet Evergarden. Acho que foi o primeiro anime de peso que eu fiz. Eu nem consumia anime antes. Eu comecei a consumir depois de começar a trabalhar com Aham. isso. E também foi por essa personagem que eu comecei a dublar aqui. Porque depois mudou de estúdio. E aí eu vim Veio pra para do cá. Brasil. É. Aham. Aqui não, na verdade. Foi. Você falou aqui, então É, aqui em aqui São em São Paulo. Em São Paulo. Paulo, Ah, exato. ah. É, teve a Violet, teve a Mavis, que é de uma série da Disney, do Hotel Transilvânia. Uhum. Tem o filme, que é uma franquia famosa. E. Ah, anime teve um monte, né? Que começou aí. E qual que você mais gostou? Você quer um chazinho? Ai, eu Um aceito, chazinho. adoro um Tá chazinho. falando aí há 2 horas? Tomar um E a chazinho. gente se empolga e vai Não é? embora. Molhar a Obrigada. gargantinha. Vamos lá. Obrigada. Vamos tomar um chazinho. Vamos. Chazinho da Maria. Delícia de chazinho. Famoso nosso Famoso. chazinho. Tá uma delícia. Qual foi o personagem que mais te marcou em dublagem? Em dublagem, olha, essa personagem ela nem é tão famosa, mas acho que ela me ensinou muita coisa. É uma personagem de uma animação do Cartoon que chama Trem Infinito e é a Tulip. E me marcou porque antes eu fazia só princesinha. E ela era uma moleca cheia de atitude que me exigia. E até na segunda temporada tem umas cenas fortes assim. E eu lembro dela me exigir muito como atriz. E eu gostava de fazer, eu gostava da animação. Ganhei um grande amigo que era muito fã por conta dessa animação, inclusive. Então Quem foi um te dirigia? trabalho, o Renan Alonso. E a gente trabalhava muito bem, assim, junto, inclusive nessa animação, em outros trabalhos. E na própria Violet. Nesse começo, a gente trabalhou muito junto. Eu fiz muitos trabalhos legais com ele. E a gente tinha uma sintonia muito boa, assim. E, e teve uma música que a gente adaptou, que na verdade a gente cantou essa música original, mas teve uma cena que a gente adaptou várias músicas e virou um meme, assim, Uhum. uma cena conhecida que é uma das cenas que eu mais gosto. Que eu comecei a misturar também, porque ele também é da música. Eu comecei a misturar as minhas experiências como cantora com o que a gente tinha na cena. E a gente criou uma coisa muito legal. Então, acho que foi uma personagem que foi um marco pra mim. Tem algum personagem de teatro que você guardou na sua história, no seu coração? Sim. Qual? A Sancha. Inclusive, ela é a primeira personagem que eu fiz por bastante... Faço ainda, por bastante tempo. Que eu fiz um Don Quixote. Só que um Don Quixote infantil, circense. Musical, Uhum. assim, né? Ah, Sancha de Sancho De Panza. Sancho Pança. De Sancho Uhum. Pança. Com esse E... corpício de bailarina espanhola. com esse corpinho. Como vazaria uma Sancha? A Sancha. E eu gosto muito porque eu sinto que eu recuperei a Raíssa
espivitadinha que gostava de teatro nessa Uhum. personagem. Uhum. Ela é uma menina que não tem família, não tem ninguém. E ela conhece o Quixano, que é o protagonista, que gosta muito de ler e ele é filho de uma família de circo. Então ele viaja e eles se conhecem e ele ensina ela a imaginar. Então é muito bonitinho. E eu ganhei um prêmio por essa personagem, do Gibi Carneiro, que é um crítico teatral, né, de teatro para infâncias. Um crítico Uhum. muito respeitado Uhum. também de teatro no geral. E foi muito legal, porque acho que foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi por um tempo. E acho que ele viu também essa apresentação em um momento que eu tava muito madura na personagem. Então, ter esse reconhecimento também é muito bom, né? Uhum. Uhum. E de saber que a gente tá construindo alguma coisa, de que a gente tá Como é que... aprendendo a Tá, contar aí você falou, aí eu histórias. cheguei aqui. Como é que você chega em São Paulo? Como é que é isso? Eu cheguei com os trabalhos que eu fazia em Campinas vindo pra cá, por mudança da Netflix, né, das Então, mudança de distribuições. estúdio, você veio Sim, com o elenco anterior, isso, continuando os trabalhos aqui. isso. E conhecer esse mercado porque eu não conhecia. Não conhecia as pessoas, não sabia como funcionava, não sabia nada. Caí aqui de paraquedas, falei, Porque era nossa, diferente de como funcionava lá em Campinas. diferente, muito diferente. As E ao mesmo relações tempo, eram outras. sim. E a competição também. Tudo, na Uhum, verdade, né? uhum. E lá todo mundo se conhecia, a gente cresceu meio junto. Aqui não. Aqui eram outros grupos. Outra relação. Mas foi bom porque eu sinto que quando eu vim pra cá eu cresci muito. Eu cresci muito porque Teve que amadurecer, tive que né? amadurecer. E também porque por esse Você mercado foi bem ter recebida? em lugares sim, em outros lugares com mais resistência. Mas, no geral, E sim, eu como não você tive lidava com nenhum. isso? Eu chegava sempre esperando, sendo simpática e aberta. Porque, como eu também era novata, eu não ia chegar. Uhum. Eu chegava sempre com. Eu vou aprender do jeito que eles fazem aqui. Porque o próprio papel, a gente não usava papel antes, eu não usava papel antes. Uhum. E o ter o texto na mão é outra relação, né? Você gosta mais ou menos de ter o texto na mão? Eu gosto, aprendi a gostar. Aprendi a gostar porque eu anoto as coisas do meu jeito. Uhum. Aprendi a sinalizar coisas que pra mim eu bato o olho e. Quer dizer, você é aquela que atrapalha o ator que vem depois de você, é isso mesmo? Sim. Em minha defesa, eu uso lapiseira. Texto! Sim. E eu faço muito isso também quando eu tô estudando pra peça, eu rabisco. Rabisco, grifo, tudo assim. Qualquer roteiro. Que engraçado. É, mas eu sou na vida assim de estudar também, de. Meus livros são rabiscados. Ai, que Aham. crime. Nossa É Senhora. um crime. Eu fizesse isso, minha mãe me matava. Olha, eu demorei, mas é um caminho sem volta. Não risque o primeiro. Não risque o primeiro. Imagino, É. imagino. Mas assim, como eu sinto que a tradição aqui, né? O tempo de mercado era muito maior. Então, existia uma tradição da dublagem que eu não tinha entrado em contato ainda. Uhum, uhum. Então, entrar em contato com isso também. Tudo que pra mim era uma descoberta que eu tava fazendo do zero, muitas pessoas já tinham feito antes. Então, tem esse jeito também. E quando você descobriu aqui que tinha uma relação. Você lá também tinha relação de anel? Ah, Era diferente. aham, É, tinha, mas a contagem era um pouco aham, diferente. aham, aham, Acho que ainda é, não sei na verdade aham. como tá hoje. É, É, porque também quando eu mudei pra cá eu acabei ficando porque aqui. eu imagino que como o Estúdio de Campinas nasce com, na verdade, com o aprendizado do exterior, Sim, né? Porque o é, Roberto veio é. de Los Angeles ou de Miami, não Uhum. sei. Ele veio de lá trazendo o que ele sabia de lá. Foi, E foi. foi desenvolvendo o que É, ele é. sabia. E o mercado aqui era outro, né? O Sim, mercado aqui era tradicional, tinha regras super. restritas, né? E lá não. E pensando agora, né, num momento um pouco mais maduro e distanciado, acho que o embate entre o novo e a tradição é dado, É, acontece, faz né, esse parte do show. atrito. Claro, Faz faz parte parte. do show, faz Né? parte do show.
E assim, lá, uma galera muito boa, assim. Muita gente boa, Sim, excelentes atores, porque a sim, Unicamp sim. forma muita gente muito boa, né? Sim. Muito boa. Então, assim, era legal também, porque como eu era uma das mais novinhas de Campinas, né? De idade, de experiência. Então, eu aprendi muito com uma galera mais velha, que vinha de outros lugares, assim. E, né, o Renan da música, a Martelli, que eu trabalhei também bastante com ela, que veio da EAD, que fez musical, fez TV. Eram Tinha muita muitas gente de São fontes. Paulo lá, ou não? Não, quando você, Não, não, né? não. Ela Era o veio de. pessoal da região É, mesmo. é. Ela veio de cá, mas a galera, muita gente da Unicamp. O Kelly, Rafael Kelly, que meu veterano também, que eu acho também um super diretor. A gente também fez muita coisa junto, muita coisa Uhum, legal. Teve uhum. o Inuyasha, que ele me dirigiu, que foi, assim, uma coisa que também aprendi muito com ele. Então, eu entrava em contato com essas pessoas que já eram muito mais Sim, experientes, sim, e aí eu me sentia bebendo de uma enciclopédia. E aí, claro. quando eu venho pra cá, eu descubro, nossa, a enciclopédia é muito maior Você do que a que tomou eu um susto? conhecia. Você tomou um susto quando chegou Sim, aqui? mas um susto bom. Um susto bom. Porque eu falei, nossa, vou aprender outras coisas agora. E aí comecei a testar mesmo. Comecei a. Ah, papel? Vou. Ah, tela? Ah, é assim. Aqui a gente faz desse jeito. A gente, sei lá, ensaia. Eu percebi que eu comecei a ensaiar mais do que gravar. Você lá você gravava mais rápido. Sim, gravava chutando. Aham, você não preparava a cena. Você É, ia, grava. porque Aham. aí se não der certo, gravava de Ah, gravava novo. de novo. E Não tinha a relação tempo que tem não. aqui, né? E, e aqui eu sinto que eu comecei a dar uma desacelerada, ver como as outras pessoas também mais experientes gravavam, quando eu Que tive também algumas oportunidades que erravam. também erravam. E é um alívio, né? Com Descobrir que todo mundo certeza, erra. Sim, porque é normal, é Ai, natural, normal, né? normal. Você está vendo aqui, qualquer um que vai gravar, está vendo pela primeira vez. Exato. E aí eu comecei a. Quando eu entrava no estúdio, eu pensava, hoje eu vou experimentar o quê? Virou um laboratório. E foi daí que eu decidi escrever no mestrado. Foi sobre essas experiências. Eu realmente eu O seu entrava. mestrado foi sobre dublagem. Foi sobre dublagem e cena, como as duas coisas se conversam, se contaminam. E essa Sobre o relação aspecto do ator, do ator. o ator que atua e o ator que dubla. Como é que é É, isso? Me conta um exato. pouco disso. Eu comecei a partir dessas investigações, né, de entrar no estúdio e falar, hoje eu vou testar o quê? E aí eu escolhia, tipo, hoje eu vou testar um aquecimento diferente, hoje eu vou aquecer mais o corpo, vamos ver como é que eu. Eu comecei a perceber que você precisa ter prontidão. Você entra assim, né? Uhum, Você não doa uhum, nada. uhum, uhum. E tem dia que você tá cansado, é a rotina do ofício. Como lidar com isso? Uhum, A mesma coisa na sala de ensaio. E eu falei, bom, acho que os princípios podem ser os mesmos. uhum. E aí eu escolhi 4 princípios para trabalhar em cima. Então, Para o teu mestrado. para o meu mestrado. Encontro, então a dublagem como lugar de encontro, do mesmo jeito que o teatro é um lugar de encontro com o outro. E aí esse encontro como ele se dá a partir de uma tela, então é uma relação intermediada. E aí eu escrevi que é um encontro indireto, porque você se relaciona com o que você está assistindo e a pessoa que está na tela também sentiu coisas e colocou ali. Sim, Mas não sim. existe exatamente uma troca, mas existe um afeto nessa relação. Aham. Jogo, que é o jogo de você ser o outro por uns instantes. Uhum. E aí na dublagem eu comecei a definir ela como um jogo em que você busca ser o outro por aqueles instantes para fazer com quem tá assistindo, mesmo sabendo que tá dublado, esqueça da dublagem e aprecie Com a certeza, obra. com certeza. A boa dublagem é A boa exatamente dublagem essa que foi, é. que não foi percebida. Exato, Isso é o grande milagre, né? exato. Então é o encontro, o jogo, a criação. Existe espaço de criação? Como é que se dá? Como é que se dá para você o espaço de criação do profissional em dublagem? Eu acredito que a gente não pode falar que não existe, porque é claro que você tem uma estrutura muito rígida, né? Que é o original.
Tem um ritmo, tem um lip sync, tem o texto que tá ali. Que é tem diferente do que você faria. que é diferente. E é exatamente esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Que para mim é o grande barato da dublagem, é isso. E nesse exercício você tem que cumprir parâmetros muito rígidos e pré-estabelecidos. Mas você ainda é você. Você ainda vai colocar a sua entonação de uma certa forma, né? Você não vai copiar Sim, o que porque é do o outro. outro está no outro idioma, tem uma outra música. Exato. Então, você vai colocar o seu registro da sua voz, que é seu, Uhum, que exprime de uma certa forma a sua identidade. uhum. Você vai colocar as suas marcas, o jeito que você se relaciona com aquilo, né? Que a gente absorve, processa aqui e quando sai, sai com as nossas experiências. E aí tem as adaptações de texto também, tem o jeito que a gente às vezes sugere alguma alteração, cria alguma coisa. Mas existe esse espaço em que você se coloca na obra. Que é o que a gente chama de rapport. É, Que você entra em cena. isso, né? exato. Que também tem muito a ver com presença, né? Absoluta Se presença. você não Sem tá presença, presente, isso não não tem acontece. relação com o outro. E como você foi desenvolvendo o teu mestrado a partir disso? Eu fiquei, a princípio, trabalhando essas coisas, investigando. Porque eu tinha uma intuição sobre elas, mas eu falava, tô maluca? Só eu penso nessas coisas? Será? Com a tua experiência de Campinas, ou você já estava com a tua experiência? Já tava aqui. E aí com as diferentes direções, conhecendo uma galera que tava há anos já no mercado, entrevistando, né? Entrevistei você, Uhum. entrevistei a Martelli, o Wendel, a Flávia, que é do Rio, né? Flávia Sadi. Sadi. É. Então, assim, e eu busquei pessoas que tivessem experiências muito diferentes. Justamente para entender, faz sentido as questões que eu tô levantando? E quanto mais eu investigava, mais eu falava, faz sentido. E eu achei um artigo do Kumode que falava sobre criação na dublagem em Stanislavski, daí eu pirei. Falei, nossa, e foi o único O Comode texto. também é de Campinas, também estudou em Sim, Campinas. sim. Eu não sei se ele fez Unicamp eu a não sei. Unicamp, porque quando ele chegou no Brasil, ele ainda estava cursando Campinas. Ah, pode ser. Porque eu sei que ele é conhecido no meio acadêmico também, Aham, né? aham. E, inclusive, a referência dele eu usei. Gostei muito do trabalho dele, porque ele traçou esse paralelo com Stanislavski, que é o cabeção do teatro, que eu adoro. Falei, nossa, eu também enxergava isso. Eu também, nos meus caderninhos, escrevia: identifiquei a ação, dá para trabalhar a partir né, dessa relação mais realista. Então, eu comecei a perceber essas coisas, e aí eu escrevi sobre isso. E eu comecei a falar, tá bom, mas como que isso se dá na técnica? Porque a gente ensina muito técnica, né? Quando vai falar sobre dublagem, tem que entender o lip sync. A relação com o texto, aqui você olha, bateu boca, bilabial. Mas eu queria olhar pra técnica a partir disso que eu investiguei. Eu não queria olhar pro lip sync sem pensar No no... Brasil, o nosso foco é exatamente esse caminho, né? Uhum, É exatamente esse processo. A gente não sim, tem muito acoplado. time, né? É. É o estar em cena, né? Exato. Eu falei, nossa, porque às vezes. E aí eu senti assim, amigas que se formaram comigo que iam fazer algum curso e falavam, nossa, mas é outra coisa. É um desafio muito grande, eu não consigo entender. E eu falava, não é outra simples, é coisa. só entrar. Não é outra coisa. A parte mecânica, né, de. Isso você vai pegar com a prática. Uhum. Mas não é outra coisa, você já sabe fazer isso. Então, quando eu comecei a investigar e escrever sobre técnica de dublagem, tanto que eu falo, eu não escrevo sobre técnica, porque eu acredito que cada um. Existem vários tipos, eu não posso afirmar, a técnica de dublagem é muito plural. Muitos jeitos de se relacionar. Mas eu falei, talvez esses caminhos sejam interessantes de experimentar. Uhum. E aí eu sugeri algumas coisas, mas eu sempre bati a tecla de que o jogo é mais importante de tudo, a presença é mais importante de Com tudo. certeza, com certeza. E a relação com a imaginação, com o imaginário. Que é
Para você acompanhar a É cena, você por tem isso que... que, para dublar, precisa ser ator, né? É, Tem que ter toda essa experiência de ator é, para poder entrar em cena. Como é que hum, eu posso fazer um trabalho que um ator desenvolveu sem conhecer o caminho que ele fez? exato. Ou pelo menos sem senti-lo, Sim. né? E aí também as relações com as linguagens teatrais, né? Então, por exemplo, comédia dell'arte. Se você tem um pouquinho dessa vivência, não precisa ser especialista em comédia dell'arte, mas aí você vai dublar uma animação, você entende os vetores de movimento, os desenhos da máscara, Uhum, os tipos que às vezes remetem ao tipo, por exemplo, anime, as personagens sofridinhas de amor, pode ser uma namorada. uhum, Então, uhum, quando eu identificava essas relações, ficava muito mais claro pra mim a relação da própria criação com a tela, assim. uhum. Então, ah, é isso. Tá. E aí eu já senti isso no meu corpo em algum Sim, sim, lugar. porque você sentia no teu Sim. corpo isso, Então, né? ah, vou retomar isso É aqui. o que nós chamamos de micromovimento, né? Você sentia o Sim. teu corpo agir Agir e deixar ele e deixar livre de ele, e deixar tensão. ele vir na tua voz, Exato. né? Exato. E muito E quando da você traz a música para a dublagem? a música foi muito legal porque eu comecei a estudar canto quando eu entrei na faculdade. Eu tive um longo período até eu começar a cantar. Eu tinha uma fenda e um cisto que atrapalhavam muito o meu desenvolvimento Olha, na dublagem, no canto, em tudo. E eu dublava no muitas teatro personagens, principalmente, não? principalmente. O meu orientador hoje era meu professor de voz na época, e ele falava: "Ah, não tá legal? Você tá fazendo fono?" Claro, E eu fiz anos de fono até eu, até ser detectado é, isso. assim, eu já sabia o que eu tinha, mas até achar uma técnica que me recuperou assim desse Sim, lugar, demorou uns 5, 6 anos assim. que coisa, não? É. E aí eu achei uma professora que também me agarrou, que é minha mãe da música, e ela falou: "Não, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas vamos descobrir". E anos depois ela me falou: "Raíssa, quando você chegou eu tava perdida". Eu olhei pro seu caso e falei: "E agora?". Mas a Renata me deu a minha voz, que eu tenho Aham, nas personagens que o pessoal gosta, conhece, aham, eu devo muito ao trabalho dela e dela ter me pegado no colo, assim. uhum. E aí eu fazia aula de canto e eu pensava, nossa, descobri como pôr a voz nesse lugar. Aí eu chegava no estúdio e eu falava, essa voz é aguda. Vou fazer a mesma coisa que eu faço pra cantar. E aí comecei a colocar. Você foi usando a técnica da música na dublagem. Uhum. E pra mim isso foi essencial. Eu acho que das personagens mais famosas que eu tenho, especialmente em anime, né, que as vozes são Qual é a mais... personagem mais famosa que você Ih, tem? ai, que pergunta. Eu não sei, porque eu não entendo, eu não assisto anime, não tenho a menor ideia. Aquele Hum, povo ali sabe tudo. sabe, não, Então conta sabem para mais do que eles. a Pois é. gente. Então conta para É, eles qual a sua fama. ai, Aqui que você tem mais retorno de a público. Violet, acho que dos anos até hoje, todo mundo fala sobre ela. Uhum. A Saori, agora que eu comecei a Você fazer, está fazendo essa Sabores? sim, do Cavaleiro do Zodíaco, Olha sim. aí que É, bonitinha. que, né, uma grande responsabilidade. É Um verdade. personagem Um muito. personagem de 30 anos, né? A É, substituir uma voz de 30 anos é muita é. responsabilidade. Como é que você se sentiu nesse papel? Primeiro, assim, eu tenho muita admiração pela Letícia Quinto de Uhum, anos de, assim, ser muito fã do trabalho dela. uhum. Então, de. Ai. Ui! Bora pegar esse desafio. Mas acho que também tem uma coisa que é entender o trabalho como um trabalho, apesar de ser apaixonada. Uhum. Entender isso como um trabalho tira um pouco esse peso de fazer as coisas que a gente sabe que são grandiosas para tantas E pessoas. que são feitas de forma São diferente por cada feitas, um, né? sim, Quando você, eu me lembro, sim, isso que você está contando é muito interessante. Quando eu uhum, fiz, estreiei no teatro adulto, uhum, eu estreiei fazendo O Tempo e os Cônoes, de Priestley, e eu fazia a Carol, que era uhum, a caçulinha da família. E, nossa, era menha, né?
Olha, anos, nunca vi ninguém fazer. Essa peça eu nunca vi montada desde que eu fiz. Uhum. Eu tinha 13 anos. Eu nunca vi E a a Quero montagem. tinha 17. E eu, Você é super né? novinha. Eu era super novinha. Olha. E nunca vi essa peça montada. Sim, Até o dia também. que o Tapa, aqui em São Paulo, Uhum, montou. uhum. E aí eu fui morrendo de Ai, medo. Quem vai fazer a Carol? Nossa, a minha, é minha. Sabe, assim, sim, ela era minha, ninguém tinha o direito de sim, fazer de novo. sim. E foi uma experiência riquíssima para É. mim, porque a atriz que fez foi tão Uhum. maravilhosa, sabe? Eu reconhecia, sabe? Sim, Foi um sim, prazer muito grande, mas é um sim. desafio É. para quem, principalmente para quem faz durante muitos anos, né? Sim. Eu substituí também aqui quando eu fiz a Emília, a menina, a Lúcia Lambertini Uhum, fazia 15 anos. uhum. Nossa, é muito tempo. É muita É, responsabilidade, né? é. Dá um medinho, né? Dá, claro que dá. E também de como. Porque a gente sabe que quando troca uma voz, pros fãs isso é muito. Né? Então, como vai ser É, mas como recebido? foi uma troca do elenco inteiro, ficou É, mais suave, né? exato. E assim, a receptividade foi boa. E eu agradeço muito, Os fãs te inclusive. receberam bem, que Sim, bom. sim. Eu imagino que tá do outro lado também. Também não deve ser fácil, porque a gente tem um carinho, Claro, né? Tem uma claro, é seu relação, personagem, né? claro. Por isso que eu falo que lembrar que é um trabalho, um professor meu falava, Ameniza, né? ameniza. Tem Porque não é uma uma. relação, não há uma disputa. Não é uma Não é uma disputa. Não disputa, é. né? Uma questão Não de é. tempo mesmo. Sim, Como é que você. Por exemplo, a Carol, eu não poderia fazer hoje. sim. A Carol tinha 17 anos, Uhum, uhum. né? A Saori, se não me engano, tem 15, Ela é novinha. né? Ela é Então tem um novinha. tempo que você pode fazer durante. Vai Sim, chegar uma hora em que alguém vai ter sim, que entrar no seu com lugar. certeza. E também, às vezes, tem outras decisões que mudam a voz, que a gente não Exato, faz. exato, E eu acho exato. que isso faz parte. É, uma hora você vai estar de um lado, outra hora você vai estar do outro. Tem que levar Exatamente. mais É leve. verdade, é verdade. É claro que a gente quer estar nos Então você trabalhos, teve a quer. Violet, a Saori, que mais? Uhum. Ai, de. Ah, tem agora o Vigilantes, né? Que é o My Hero, tô fazendo a Pop. E eu fiquei um tempo sem pegar uma personagem assim, uns 2 anos, sem pegar uma personagem nova assim. Aham. Muitas mudanças na carreira, também nem sempre a gente. Tá disponível. E nem sempre a gente também. Acho que tem ondas, né? É verdade. Às vezes a gente também tá passando por muita Ah, coisa, vai nos testes e não não é rola, o e aprender a dia, lidar com isso é também, verdade, é né? Deixar ir verdade. embora. Aham, aham. É, não é tão fácil assim, né? Também a gente não Uma é. curiosidade, como você começou em Campinas, você fez alguma coisa na Casa de Papel? Não, na Não. Casa de Papel, Ah, não. Não. Foi o mais famoso. é porque teve o elenco de Campinas inteiro É, fez a Casa de é. Papel, por isso Não fiz. Eu fiz Rick and Morty, Ah, que é bem famoso de lá também. uhum. É. Mas. Ai, sobre o. Perdi. Respira, toma um Vou tomar chazinho, um toma um chazinho. Tomar chazinho, um que a gente tá chazinho. falando muito. Hum, mas eu tô adorando o papo. Tá, então a gente fez a Violet, Uhum, a Saori, uhum. a A Pop, a Pop. lembrei. Então, pegar essa personagem agora, eu sinto que é um outro momento, porque eu fiz muitas mudanças na minha carreira e terminei o mestrado e fiz essas mudanças pra também conseguir terminar. Então eu sinto que é uma nova fase. Eu tô também com outro entendimento, um pouco mais madura, reconhecendo também as coisas desses últimos anos que eu trabalhei pra melhorar, Sim. pra. Então eu tô. Uma compreensão maior É, do teu é, trabalho. E eu acho importante Com isso. Ter certeza. essas fases também, nada é Faz parte do linear. crescimento. A vida é Claro, assim. claro. A vida é uma espiral, né? É, Aquilo que parece que você está caindo, você está subindo, na verdade. exatamente. Então, assim, também quando eu peguei ela, eu falei, ai,
que legal, uma oportunidade de me explorar em um outro lugar, que eu também não tô muito... Nem é acostumada a fazer, mas que as pessoas não me veem muito fazendo. Estão muito acostumadas com a minha voz mais aguda, mais infantil. Eu tô buscando essa coisa mais Encontrar a tua adulta, voz mais... pra combinar com a fase que eu tô também. Então, Não, e a tua voz vai chegar no teu momento. Ela é vai. assim, né? Ela é Nossa voz, assim. ela vai né? Vai se encaixando. É. Então, é isso. Acho que enxergar o trabalho como um trabalho, como E uma você pesquisa. também hoje dá aula. Dou Você dá aula aula do que de especificamente? canto pra De dublagem. canto para dublagem. Como Isso. é isso para você? Pra mim é um laboratório tanto quanto o estúdio. É claro que tem o planejamento da aula, A né? maioria dos teus alunos já cantam? Já, São cantores já, profissionais? já. Especialmente agora. Eu acredito que com o crescimento dos musicais, todo mundo vem mais Mais preparado, Ah. né? E aí, eu gosto muito dos alunos e das alunas que vêm já com a voz madura, que sabem o que estão fazendo. Mas quando esse pessoal que vem de escola musical, como é o ator dessas pessoas? Exatamente. O que mais me interessa, e eu sempre falo isso em todas as aulas que eu dou, é ver a atuação. Então, eu sempre puxo mais pra esse lado. Eu falo, ó, sua voz tá linda, você tá vibrando aí no agudo, tá lindo. O que você quer falar com isso? Uhum. E aí eu sempre volto pra esse lugar, que é a minha base. Que é a base do É, a base trabalho, de tudo, com né? certeza. E eu também gosto muito dos atores e atrizes que vêm meio sem cantar muito, Mas que mas vem que com se o... jogam. Aham, Porque aí eu gosto de trabalhar a técnica a partir da cena. claro. Então, ao invés de eu falar, ai, levanta palato mole, eu falo, imagina que você é um urso. E aí, automaticamente vem esse espaço maior, né, interno. Aham, E aí a voz, ou um viking, ó. E aí a voz sai desse jeito. Eu experimento assim, sem compromisso de acertar. aham. Se desafia, se joga, vai que vai. E é muito legal, porque eu aprendo fazendo isso e eu adoro ver a transformação ao longo do curso. De como a galera chega e de como a galera sai. Porque acontece isso com a gente Tem também, mais né? atores que vêm de teatro musical, que vêm de escola de teatro Uhum. musical, ou mais atores que vêm do palco. O que vem mais para a tua Teatro aula? musical. E é engraçado porque a galera agora tá falando teatro como teatrão. Ah, você é do teatrão. Ah, Acho teatrão é isso muito ótimo, né? engraçado. Eu falo, nossa, parece que eu tô empoeirada. Sim, eu acho que eu sou do teatrão. Se bem que teatro musical é bem mais antigo. É, exatamente. É, Se a se gente for for falar, pensar em em tempo, tempo, aí vai ficar. Exato. não é? Se for pegar teatro de Pois revista. é, não, o próprio teatro, né? O próprio, as óperas, né? Então é muito mais A teatrão. tradição também é super teatrão. É muito É engraçado. muito. Puxa, Raíssa, foi muito bom conversar com Ai, você. adorei, Nossa Senhora, tenho Isabela. certeza que o pessoal amou Ai, conhecer obrigada. toda essa sua trajetória, esse seu aprendizado, compreenderem como é importante o estudo Uhum. para o ator em qualquer área. Quer dizer, eu não sou apenas uma voz na dublagem, eu Uhum. sou uma atriz que tem uma história e Uhum. que uso a minha voz num personagem, É, né? E é. você trouxe isso de uma forma Ai, linda. obrigada, O que que Zó. você diria para o teu fã que está te escutando ali agora? Fala Hum. com ele. Olha, eu recebo muita mensagem de fã falando que quer trabalhar com dublagem, que sonha com isso, e o que fazer. E se jogar no mundo do teatro, entender esse ofício como algo que te atravessa como ser humano, sabe? Se abrir para essa experiência artística. Acho que a dublagem é incrível, é linda, a gente se conecta através da tela, né, com quem tá ouvindo. Mas acredito que se você quer trabalhar com isso, vai fundo e estuda, bota a cara no mundão, se desafia, se joga.
E também agradecer a todo mundo que acompanha meu trabalho, que gosta, que manda mensagem, sempre mensagens muito carinhosas. Muito obrigada. Ai, que linda, né? Obrigada, Zó. Agradeço Obrigada, minha muito, querida. viu? Muito, 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 muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela aula que você deu Ah, aqui para todo imagina. mundo. E eu acho que ficou muito claro que para que a gente possa viver a nossa profissão, Uhum. vocês viram o brilho no olho? É isso. Tem que ter prazer no que a gente faz. Não é É, verdade? é, Pois é, vocês é. acabaram de ver este prazer no brilho do olhar da Raíssa, né? Ai, Então, obrigada. é isso aí, gente. Obrigada pelo convite, pelo papo maravilhoso. Sempre um prazer. Que bom. Até a próxima. Até!